Belezeira? Hoje nós estamos aqui então na nossa aula de práticas experimentais de matemática para corrigir então alguns exercícios da apostila. Ok? Bora lá! Objetos do conhecimento, distância entre pontos no plano cartesiano. Vocês já viram isso no centro de mídias, então não vai ser novidade. Bom? Habilidade, a 16, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano sem o uso de fórmulas e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e áreas de figuras planas construídas no plano. Então, a primeira atividade aí que vocês fizeram foi a atividade 1.1. Então, vamos corrigir. Na malha quadriculada estão representados 5 segmentos de reta. Escreva as coordenadas dos pontos das extremidades e das coordenadas do ponto médio de cada segmento. Analisando as coordenadas das extremidades de cada segmento e as coordenadas dos seus respectivos pontos médios, qual é a relação entre elas? Então, na verdade, eles estão pedindo para vocês deduzirem meio que a fórmula do ponto médio. Ponto médio, gente, é o ponto do meio. Sim? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aqui, a gente tem que pegar os pontos inicial e final de cada reta e calcular o ponto médio, tá? Vou fazer barulho. E calcular o ponto médio, tá? Então, vamos lá. Então, vocês já fizeram, vamos corrigir. Então, o ponto A é o ponto 2, 6. E o ponto B é o menos 2, 2. Então, o ponto médio dele é esse daqui, ó. Dá para ver que é o meio? Então, seria, na verdade, o ponto 0, 4, tá? Que, na verdade, é o seguinte. 2 menos 2, 0, dividido por 2, 0. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. O ponto médio é a média entre as coordenadas. Então, para eu saber o ponto médio, é só somar x com x e dividir por 2. E depois y com y e dividir por 2. Estou fazendo a média, o meio, tá? C, cadê o C? Aqui, 1, 1 e D, 5, 1. Então, o ponto médio é aqui, ó, o meio, 3, 1. Fazendo a conta, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 mais 1, 2, dividido por 1, 1. Dividido por 2, 1. Perdão, de novo. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Então, o ponto médio é 3, 1, que é esse do meio aqui. E, 0, 0. O F é 3 menos 3. Tá aqui. Então, ponto médio é bem no meio aqui, ó. Tá? Então, vai ser 1,5 menos 1,5. Como? Posso perceber isso sem olhar na figura. 0 mais 3, 3, dividido por 2, 1,5. 0 menos 3, menos 3, dividido por 2, menos 1,5. Tá? Então, de novo, faz a média entre as medidas dos pontos. G, tá aqui. É 6, 2. E o H tá aqui. 6 menos 3. Então, o ponto médio é aqui nesse meio aqui, ó. 6 e menos meio, tá aqui. Então, ou 6 mais 6, 12 dividido por 2, 6. 2 menos 3, cuidado, 2 mais menos 3 é 2 menos 3, que dá menos 1. Dividido por 2, menos meio. Ok? Facinho essa, espero que vocês tenham acertado, né? Tá aqui, então, a fórmula, o ponto médio entre dois pontos. É o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto dividido por 2, vai ser o x do ponto médio. O y do ponto médio é o y do primeiro ponto mais o y, faltou um b aqui, né? O y do segundo ponto dividido por 2. Então, você faz a média entre as coordenadas, tá bom? Vai dar o ponto médio. 1.2. Esse daqui eu sei que foi difícil, na verdade foi meio que no chute, mas então eu vou resolver, eu quero que vocês prestem muita atenção na resolução, tá?
podem copiar do jeito que tá aqui. Pausem o vídeo na medida que for necessário e copiem, tá? Então, olha lá. Qual polígono possui maior área e qual possui maior perímetro? Lembrando, gente, área é a parte interna, perímetro é o contorno. Justifique como você encontrou essas áreas. Considere um quadradinho como unidade de área. Então, olhando assim, não dá para ter certeza, né? Então, eu vou fazer parte por parte com vocês, tá? Então, olha lá. O que eu fiz? Eu igualei a um retângulo, tá? Porque aí eu fui, em vez de somando o que tá dentro, eu fui tirando praticamente o que tá fora, tá bom? Então, vamos lá. Polígono 1. O polígono 1, eu quero que vocês observem o C e o E. Tá aqui. Vocês conseguem perceber que eles são iguais? Ó, eles são a hipotenusa desse triângulo 1 por 2, tá? O mesmo acontece com o J e o I, ok? Então, a gente sabe aqui que o C, o E, o J e o I são iguais. Como que eu vou descobrir isso? Pitágoras. Então, por Pitágoras, eu vou fazer 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a, por exemplo, C ao quadrado, tá? Então, 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1, 5. Então, o C é a raiz de 5. O C, o E, o J e o I. Todos esses são raiz de 5, ok? Beleza. Agora, observe. O D é a diagonal de um quadrado, do quadradinho. E o H também é a diagonal de um quadradinho, ok? Então, eles são iguais. Como que eu vou calcular? Pitágoras, 1 por 1. Então, o D ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Então, o D é raiz de 2 e o H também é raiz de 2, ok? Agora, observe o A, o F e o M. Todos esses três são hipotenusas de um triângulo 2 e 3, ok? Então, o que eu vou fazer? De novo, Pitágoras. A ao quadrado é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4, 13. Tá aqui. Então, o A é raiz de 13. Isso significa, então, né, que o A é raiz de 13, o F é raiz de 13 e o M também é raiz de 13. Agora, observe. O B, o G, o N e o P. Todos eles são hipotenusas de um triângulo com lado 2 e 2, com catetos 2 e 2. De novo, vou fazer Pitágoras, tá? Então, B ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8. Raiz de 8. Ou, na verdade, raiz de 8 é raiz de 2 vezes 4. Tira a raiz do 4, que é 2, então fica 2 raiz de 2, tá? Então, o N... Então, olha lá, o B, o N, cadê o N? O N, o P e o G são 2 raiz de 2, ok? Agora, a gente vai calcular o perímetro e a área de cada um, tá? Então, olha lá, o perímetro, gente, o perímetro do primeiro é só somar tudo, tá? Então, o que eu somei? Eu somei o 1 mais o D, que é raiz de 2. Somei o E, que é raiz de 5. Somei o A, que é raiz de 13. Somei o B, que é, cadê o B? 2 raiz de 2. E somei o C, que também é raiz de 5. Somando tudo, deu
aproximadamente 13,31, tá? Aí eu fiz a mesma coisa com o polígono 2 e a mesma coisa com o polígono 3, tá? E disso a gente conclui que o perímetro maior é do polígono 3, que deu 14,25, tá bom? Muito bem. Agora, área. Como que eu calculei a área do polígono 1? A área do polígono 1, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 por 4. 5 por 4 dá 20. Então, todos eles aqui eu tenho 20 quadradinhos. E eu tirei, tá? Os quadradinhos de fora, ok? Então, aqui, no caso, eu tenho 2 quadradinhos. Aqui, ó, aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho mais 1, 2. E aqui eu tenho mais um. Então, o que eu fiz? Eu tirei, que aqui ó, eu tenho mais meio, né? Então, eu tirei 9,5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. Então, eu tirei 9,5. Então, a área é 10,5. Eu fiz a mesma coisa com esse. Fui tirando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Menos 8,5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tá aqui. Então, eu fiz assim e disso a gente conclui que o que tem a maior área é o polígono 2. Ok? Então, maior perímetro é maior, que tá perguntando, né? O maior perímetro é o polígono 3 e a maior área é o polígono 2. Menor. Nesses daqui, os dois têm perímetro igual, tá? E a área menor é o polígono 1, que tem a área menor. Tá bom? Eu sei que foi difícil esse exercício, mas pausem o vídeo e continuem aqui, tá? Muito bem.